pessoal, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz, dando continuidade à nossa série O Início dos Inícios. Aconteceram as guerras galácticas que destruíram mundos inteiros usando tecnologias avançadíssimas. Ressaltamos que este canal não é de documentário nem de astronomia. Divulgamos frutos das nossas pesquisas e informações a mais só tendem a aumentar o nosso conhecimento. Qualquer acréscimo poderá ser enviado para o e-mail de contato do canal, que estará na descrição. Durante a Guerra dos Supostos Deuses e dos Homens, segundo Sitchin, os homens foram usados em conflitos que não tinham nada a ver com eles, mas sim com a devoção aos deuses, ajudando-os a proteger territórios das investidas dos outros clãs. Os pleiadianos benevolentes, aqueles que realmente desejam ver o nosso bem e ajudam em nossa transição, nos aconselham a saudar o nascer do sol, pois seria uma dádiva para a nossa civilização. Já descobrimos que somos fruto de experiências onde os hominídeos foram semeados em toda a galáxia, talvez até em todo o universo. De acordo com a gravidade e condições dos planetas, o desenvolvimento aconteceu de uma forma diferente ou não aconteceu. Muitos podem não ter conseguido seguir em frente. Quando os seres que se estabeleceram em Orion vieram ajudar os que se estabeleceram aqui, manipulando o experimento semeador, nossa biodiversidade não foi tocada porque ela veio de fora também. Flora, fauna, elementais, seres que se abrigaram em cavernas, florestas densas, encontraram aqui refúgio para si, ou até os regressivos encontraram locais para manter os seus segredos. Seres que podem viajar entre dimensões, mesmo sem corpos físicos, movem-se no espectro magnético. A terceira dimensão não é nada de novo ou espantoso no universo. Nós é que estamos presos nesta faixa de frequência, nessa onda, nessa vibração, sendo que os outros seres podem passar por nossa dimensão sem problema algum. Eles não ficam presos nela. Portanto, deixando bem claro, se seres estelares ainda não surgiram definitivamente para nós, é porque algo os impede. Talvez ainda um contrato, ou por parte da Federação não há liberação, ou por não ser o tempo certo, porque nada os impede, nem os regressivos. Ouvimos muito falar em encontros, em desdobramentos, em sonhos, interações com seres dos dois lados, mas são poucos os relatos onde há interação em todos os sentidos, na forma física e in natura da parte deles. A hibridização do hominídeo foi um experimento incrível, mas com uma finalidade errada. Muitas espécies vieram conhecer tal experimento, mas não vieram e ficaram. Entretanto, os seres de Orion e seus híbridos, supostamente reconhecidos como deuses, permaneceram para levar adiante os seus experimentos, mesmo contra a vontade de alguns. Por um lado, alguns Anuna não queriam que a experiência humana continuasse. Por outro lado, reptoides não tinham a mínima empatia por uma espécie inferior e sem tecnologia, sem conhecimento, sem capacidade sequer para pensar. Então concluíram que esta espécie levaria milhões e milhões de anos para alcançar algum progresso. A metafísica afirma que o modelo padrão desta galáxia é o humanoide. Essências que flutuaram para outros sistemas, as que não quiseram ficar aqui ou não se sentiram confortáveis com o que as outras espécies nos fizeram, agiram de acordo com as suas consciências cósmicas, sem culpa ou julgamento, apenas não quiseram participar. Os conflitos surgiram sempre por parte dos desconectados da fonte
que só têm em mente a chegada, conquista, dominação e controle, exigindo sempre obediência e servidão. Se tais essências podem viajar livremente pelas dimensões, e já tivemos provas disso aqui mesmo, registradas em vídeo e compartilhadas com todos, podem ficar mais tempo em forma energética, como esferas luminosas. Aqui no nosso planeta, uma criança de 2 anos não pode escrever uma redação ou fazer uma edição de vídeo, por exemplo. Um humano pode ser ótimo em matemática e outro ser péssimo em cálculos, mas ser incrível tendo outros conhecimentos que aquele matemático não tem. Cada ser senciente progride no universo a seu tempo. Depois dos conflitos que foram muito drásticos, decidiu-se que, uma vez responsáveis pela hibridização do hominídeo, a tal espécie que fez isso se tornaria responsável, e foi exigida a aceitação desta responsabilidade. Se fizeram acordos depois, foi escolha e ideia deles. A continuidade do homem aqui combinava também com o propósito de outras espécies em seus planos. Quando crianças, não sabíamos bem o que queríamos ser quando ficássemos adultos. Eu já quis ser bailarina, veterinária, antropóloga, astronauta, enfim. Hoje, nem terminei a faculdade de História. O que realmente queremos fazer da nossa vida com as informações que nos chegam? Temos que continuar vivendo aqui e temos que lidar com o que sabemos. Somos uma só espécie, a humana, mas cada país tem a sua própria cultura, suas tradições e a busca por conhecimento é bem diferente. Muitos querem estudar em Harvard, em Yale, em universidades conhecidas, serem astrofísicos, astrobiólogos, estudarem o espaço e os seus mistérios, os mistérios da própria Terra, e obterem outros tipos de conhecimento. Mas tais universidades não aceitam qualquer um, há critérios. Então, nenhum grau de conhecimento muda nenhuma estrela de lugar. Constelações serviam de guia para civilizações antigas e tinham uma história para contar. Ninguém cria problemas com o Império de Órion. Não é hora de entrarmos em um ciclo de conflitos de sofrimento sem fim. Por que ter conhecimento do início de todas as coisas? Porque só entenderemos o hoje compreendendo o passado, em nosso ponto de vista terreno, tendo em vista que o tempo é contínuo. Se deseja entender uma espécie, precisa se preparar antes de conhecê-la. Podemos ter uma ideia do avanço tecnológico delas, mas não podemos entender como se tornaram tão amorosos ou, ao contrário, tão regressivos. Qual motivo os levou a tomar tais escolhas? Deixando a primeira reflexão deste conteúdo para vocês, se fosse possível, de que forma abordariam dentro dos seus processos um ser regressivo ou um ser benevolente? Não eles em relação a você, mas o contrário, você em relação a eles. Você se sentiria intimidado por ser um humano, por estar humano? Não se sinta. Somos mais espiritualizados que os regressivos e muitas outras espécies por causa da nossa reconexão com a fonte. Uns só queriam guerras e tecnologias cada vez mais poderosas. Foi o caminho que escolheram para si. Continuaremos com outros conteúdos, mas lembrando que os Anuna não são a pérola da galáxia. Outras espécies também nos influenciaram ao longo das eras. Acontece que o interesse da elite foi permitir apenas que os livros de Sitchin fossem liberados para que pensássemos que descobrimos nossos criadores e que temos dívidas com eles. Nada disso. Rebeliões aconteceram
e trouxeram consequências ao nosso planeta, à nossa galáxia e a muitas outras. Aqui só existem dois tipos de habitantes: os da elite e as pessoas normais. Reflita muito sobre isso também. E como informação final, só para esclarecer, quem entra em universidades de alto grau são considerados importantes para a elite, ou pela inteligência, ou por uma teoria que defendam, pelo QI que apresentem. Assim é também na escola criada pelo Elon Musk, a Ad Astra. Ficamos por aqui. Até o próximo conteúdo. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em toda pesquisa que você fizer e principalmente muita da verdadeira luz.